Pode ser. Pode? Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Desde já agradeço ao pastor João de Jesus e ao coordenador, o irmão Isaías, pela confiança e pelo privilégio de estar sendo convidado para novamente estar aqui no Jardim Luiza. Peço para que todos tomem assento e continuem glorificando e louvando e exaltando aquele que vive e que reina para todos sempre. Estivemos já aqui em outra ocasião falando sobre escola bíblica dominical e agora novamente com esta oportunidade, inclusive conhecendo novos irmãos em Cristo, conhecendo aí novos homens e mulheres de Deus que estão caminhando para o mesmo rumo, para a Nova Jerusalém, através da porta que é Cristo Jesus. O único caminho, a verdade e a vida. Certo? Vamos seguir até a página 16. Exatamente, que é a minha página. Pode descer até a página 16. Certo? Então vamos estar falando aqui no nosso tema. Vamos estar fazendo uma fusão entre a lição da EBD deste domingo e a lição que estaremos abordando em relação ao tema proposto, que é a revitalização da EBD, tá certo? Então vamos falar sobre revitalização da EBD, no século que estamos vivendo atualmente, mesmo diante da situação que estamos vivenciando, que é esse mundo pós-moderno, no qual estamos inseridos, mas olhando para a palavra de Deus e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós continuaremos fiéis ao Senhor até o fim, até o grande dia que sejamos arrancados dessa terra, levados para estar com o Senhor Jesus Cristo na glória. Mas até lá permaneceremos fiéis a Ele, porque Ele permanece conosco até a consumação dos séculos. Então, se o Senhor Jesus Cristo está conosco, nós estamos capacitados para poder prosseguirmos na mesma jornada, na mesma caminhada, tá certo? Então, falando aqui sobre o tema, primeiro vamos nos posicionar em relação ao tema aqui da nossa palestra e fazer uma fusão com a lição que estaremos estudando hoje, que é a lição de número 10, 3 de janeiro de 2023. Primeiro eu quero dizer para vocês sobre a importância daquilo que foi feito aqui antes da minha oportunidade, quando as crianças subiram até aqui e recitaram textos da Sagrada Escritura, trouxeram essa recitação dos textos e depois um cântico, entoaram um cântico de louvor. Você talvez não perceba, devido a ser corriqueiro, devido a cair no costume, naquilo que é costumeiro, nós talvez não percebamos o impacto que isso tem em relação a posicionamento no mundo espiritual. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos travando uma guerra. Não é apenas a guerra de Israel contra o Hamas, que é um grupo terrorista. Não é apenas a guerra da Rússia, que na verdade é a camuflagem da antiga União Soviética, mas está ali, a mesma ideologia está presente, da Rússia tentando invadir e se apropriar de um país soberano chamado Ucrânia. Não é apenas essas guerras no mundo físico, no plano físico. Estamos vivenciando uma guerra no mundo espiritual. E nessa guerra no mundo espiritual, o posicionamento é fundamental. Quando você observa um pouco sobre a ciência militar, posicionamento em campo de batalha é tudo para a conquista, para ganhar uma guerra e para finalmente terminar com uma batalha. O posicionamento, se correto, pode trazer a vitória, mas se o posicionamento for equivocado, for relapso, ou for de qualquer jeito, ou for de forma relaxada, ele certamente conduzirá à derrota. Então, no mundo espiritual, posicionamento é fundamental. Então, quando estamos olhando para o trabalho que a Igreja do Senhor tem feito e trazendo esse tema da revitalização da escola bíblica dominical, nós estamos falando sobre posicionamento no mundo espiritual. Qual é a importância, qual é o valor que você dá ao tema? Qual é o valor que você dá ao posicionamento no mundo espiritual? Veja, as crianças que aqui estiveram fazendo esse trabalho,
elas estão recebendo, através desse trabalho que está sendo desempenhado, estão sendo internalizadas nela, sendo plantadas muito fundo no coração delas, sendo semeada a palavra de Deus. Elas estão aprendendo a valorizar, estão aprendendo a respeitar e a ter a palavra de Deus com autoestima, com alto valor. E estão aprendendo que a palavra de Deus é relevante para as suas vidas, é importante para as suas vidas. Muito obrigado. Oh, glória, aleluia. Muito obrigado. Estão aprendendo que a palavra de Deus é relevante para as suas vidas. E quando isso acontece, como diz o sábio, ensina a criança no caminho que deve andar. E como disse Moisés também para Josué, quando vocês atravessarem esse Jordão, vocês vão recolher pedras do fundo dos rios, do fundo do rio, que estará aberto. As águas vão ser interrompidas acima e vão se escoar abaixo, indo para o mar salgado. E aqui vocês vão passar com um leito em terra, um leito seco. Vocês vão recolher pedras do rio. E quando o rio voltar ao seu curso normal, do outro lado, vocês vão erigir colunas. Vocês vão erigir colunas ali, em representação às 12 tribos de Israel. E quando no futuro os vossos filhos perguntarem acerca daquelas colunas, vós direis: essas colunas são em homenagem ao dia que Deus interrompeu as águas do Jordão e nós passamos em terra seca. Sabe o que é isso? História. Isso é tradição. Isso são tradições, são valores. Nem tudo é monetário, nem tudo é dinheiro, nem tudo é acúmulo de moeda ou de papel moeda. Tem coisas que são valores, e os valores são mais do que dinheiro. Os valores são algo importante que muitas das vezes não tem preço. Você ter conhecimento de Deus, você valorizar a Deus, você ter um amor, um relacionamento com Deus desde a sua primeira idade. Aquilo está incrustado no seu coração, está dentro da sua mente. E aí, como diz o sábio, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desviará dele. Ou seja, esse texto que muitas das vezes a gente não tem uma compreensão correta dele, ele na verdade diz para nós termos cuidado sobre o caminho que a criança está trilhando, traçando, desde a tenra idade. Para quê? Para que este conceito, para que esta verdade fique cravada no seu coração, desde cedo. Para que quando crescer, mesmo que ela tenha alguns desvios na sua vida, mesmo que ela tenha algumas situações em que ela se afaste do Evangelho, mas ela sabe qual é o caminho. Ela sabe onde está a verdade. Ela sabe quem é Deus. Ela sabe qual é o único e suficiente Salvador. Ela sabe quem é Jesus. Então, quando uma igreja ela realiza um trabalho desse, que foi realizado pelas crianças, trabalhos que são realizados pelos irmãos e pelas irmãs, que deixaram o conforto do seu lar, o seu descanso, e se dirigiram até aqui, a estar no templo, juntamente conosco, para nós cultuarmos a Deus. A escola bíblica dominical não é uma reunião formal, não é simplesmente o cumprimento de uma formalidade, não é simplesmente o cumprimento de uma tabela, porque são 13 lições, então tem que ir 13 domingos. A escola bíblica dominical é muito mais do que isso. A escola bíblica dominical é adoração. A escola bíblica dominical é culto, é louvor e adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Estamos celebrando a palavra de Deus, estamos celebrando o Verbo divino pré-encarnado, por meio de quem tudo foi feito, e sem Ele nada que foi feito se fez. Estamos celebrando Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra de Deus que se tornou homem e viveu entre nós, como João disse, e nós podemos tocar a palavra da vida. Veja que coisa poética, veja que coisa profunda. Nós podemos tocar, veja, aqui temos a Sagrada Escritura, ela é um suporte para a palavra de Deus, a palavra de Deus está aqui contida nela. Só que Jesus Cristo não era simplesmente um livro, não eram simplesmente letras impressas ou escritas à mão por um escriba. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele se tornou homem e andou entre nós, e ensinou, e se tornou para nós o único meio de salvação.
e ressuscitou e está sentado à destra do Todo-Poderoso, mas está também passeando no meio da igreja, porque ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. E ele também disse para João que passeia no meio dos 7 castiçais. Então, ir para uma escola bíblica dominical é celebrar a palavra de Deus e é adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa quando você se levanta, põe o seu melhor perfume, põe a sua melhor roupa e vem para uma escola bíblica dominical. E vem adorar e exaltar ao Senhor e vem receber instrução da palavra de Deus. E a escola bíblica dominical, ela tem um diferencial. Ela é o único momento em que você tem uma interação muito mais aberta e muito mais livre entre o docente e o aluno. Porque no formato do culto, você tem aquele que vem administrar a liturgia. Então na liturgia você tem os grupos que entoarão cânticos, você tem o momento do ofertório, você tem o momento do testemunho, você tem alguém que vem realizar um trabalho de conscientização, por exemplo, conscientização missionária, ou conscientização sobre uma necessidade da igreja. Aí você tem o momento da ministração da palavra. Então alguém vem com uma homilia, com um texto pronto, que foi estudado, e o Espírito Santo de Deus conduzindo, ele vai entregar então a palavra, ele vai pregar a palavra. Mas a igreja não terá a oportunidade de indagar sobre a pregação, senão depois do culto, num particular com o pregador ou com alguém de sua confiança. Então esse é o formato do culto. Esse é o formato da liturgia do culto, e isso é normal. Por quê? Porque requer ordem e decência. Quando alguém tentou fazer diferente do que isso, muitas das vezes, no contexto de Paulo, algumas pessoas interrompendo a pregação para perguntar, Paulo disse: pergunte em casa, para que não atrapalhe a ordem e decência do culto. Então, o culto tem uma liturgia, tem um andamento, tem uma ordem. Agora, o culto de escola bíblica dominical, ele é uma outra proposta. Ele é uma proposta da comunicação da verdade da Sagrada Escritura. Então você tem a base é a palavra de Deus, como diz Antônio Gilberto. A base da escola bíblica dominical é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. A escola bíblica dominical não está fundamentada em teólogos, por mais que nós respeitemos os teólogos. Nem em Wayne Grudem, nem em John MacArthur, nem em Antônio Gilberto, nem nenhum dos teólogos. Ezequias Soares, por mais que respeito que tenhamos por eles, a base da Sagrada Escritura, a base da escola bíblica dominical é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Tudo que for dito aqui tem como base a Sagrada Escritura. Se não tiver como base a Sagrada Escritura, é desperdício de tempo, tá certo? E de dinheiro, porque tudo aqui tem um custo. Então tudo tem que ter como fundamento a Sagrada Escritura. Nós podemos até citar um ou outro estudioso como complemento, uma ilustração. Então a gente traz aqui historiadores, teólogos, geógrafos, arqueólogos, a gente cita como complemento, como uma orientação a mais. Só que a base é a Sagrada Escritura. Então, a partir da base que é a Sagrada Escritura, você tem a vinculação da Sagrada Escritura aos temas. Então você tem 4 trimestres ao longo do ano, cada um com 13 lições. E cada lição dessa vincula um tema da atualidade. E cada tema da atualidade será discutido à luz da Sagrada Escritura. Então você terá o comentarista que se esforçará no estudo e trará esse estudo à luz da Sagrada Escritura, citando alguns estudiosos como ilustração. Mas o fundamento está aqui, na Sagrada Escritura. Então quando você olha para um trabalho dessa envergadura, muitas das vezes a gente perde a dimensão da importância disso que estamos fazendo. É como, por exemplo, coisas corriqueiras da família. Ter um filho, criar um filho, as coisas que as crianças fazem, as bobagens que elas fazem, que a gente dá risada. A gente olha para essas coisas e pensa que tudo isso é trivial, até o momento que isso passa. E aí pergunte às pessoas mais velhas, que vão se recordar do tempo
da infância dos seus filhos e querem reviver isso nos seus netos, muitas das vezes. Por isso que o pai ou uma mãe que se torna um vô e vó são pessoas que foram amansadas pelos filhos. Aí o avô ou a avó já são mais indulgentes, né, com os netos, né, porque a obrigação de educar da vara é do pai e da mãe. E aí você tem essa situação, mas por quê? Ele está buscando reviver algo que no tempo em que ele estava vivenciando era trivial, era a coisa mais comum, mais normal do mundo, mas quando passa ele vê o valor que aquilo tinha, ele vê a importância que tudo aquilo tinha, como aquilo era importante, e muitas das vezes ele não sabia, como a escola bíblica dominical é importante. E por que nós estamos falando em revitalização da escola bíblica dominical? Porque muitas das vezes ela vai ficando opaca, ela vai perdendo brilho, ela vai perdendo a importância, mas não porque ela tenha perdido a importância em si, mas porque nós, no nosso cotidiano, na nossa vida corriqueira, atarefados com muitas coisas, correndo atrás de muitas coisas, nós vamos perdendo a dimensão da importância daquilo que estamos fazendo. É Marta e Maria. É Marta e Maria. Jesus Cristo chega lá com um monte de homem fazendo a obra de Deus. E aí você tem uma opção. Você tem uma opção. Marta, cuidadosa que é, escolhe se envolver com todas as tarefas domésticas, tentando tornar a estadia de Jesus ali mais confortável, juntamente com outras pessoas que estavam lá. Só que nesse interim está acontecendo algo singular, está acontecendo algo ímpar, que não vai mais acontecer, que é Jesus estar ali ministrando um ensino, ministrando sabedoria, e alguém percebeu que aquele momento é ímpar, e devido àquele momento ser ímpar, ser um momento que não ocorrerá mais, fez uma escolha, deu o devido valor e disse: tudo isso aqui é periférico, o mais importante está aqui, o mais importante é estar diante do Senhor Jesus Cristo e ouvir as suas palavras, e beber da fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna, como ele mesmo disse, e beber daquilo que sai da boca do Senhor Jesus Cristo, e estar na presença dele, absorver o seu conhecimento. Maria fez a sua escolha, estar diante da presença de Deus. Eu digo para você, tem muitas coisas importantes que você poderia estar fazendo, que você talvez até devesse estar fazendo, mas você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha de quais são as suas prioridades. Maria fez a escolha certa. Marta disse: Senhor, não se te dá que eu estou aqui me virando com tudo, e Maria está aí sentada te ouvindo? E o Senhor Jesus Cristo disse: Marta, Marta, está muito atarefada com muitas coisas. Maria fez a melhor escolha, e não lhe será tirada. Quando Jesus diz isso, você não imagina o impacto que isso tem no mundo espiritual e no mundo físico. Por quê? As mulheres era vedado estar junto com os homens num ensino bíblico, era vedado. As sociedades gregas, romana e judaica da época eram de fato machistas, não porque eles aprenderam na Bíblia, mas por causa das tradições que eles inventaram. Era sempre aquilo que Jesus dizia: ouviste o que disseram os antigos. Esses antigos são as tradições deles. Eu, porém, vos digo. Quando ele dizia aquilo que estava de acordo com a Sagrada Escritura. Ele disse: não cairá um jota ou um tio sem que tudo se cumpra. Porque o compromisso de Jesus não é com tradição humana, mas é com a Sagrada Escritura, é com a Bíblia Sagrada revelada desde a época de Moisés, e que ele também veio trazer a revelação que é ele mesmo. Então você tem a situação na qual Maria fez a sua escolha, estar diante de Deus e ouvir a palavra de Deus, e valorizar a palavra de Deus, e viver o momento mais importante da sua vida, que é se sentar, recebendo da parte de Cristo Jesus o privilégio de Jesus enfrentar a sociedade da sua época, peitar a sociedade da sua época, machista como era, inserir a mulher dentro do seu contexto, dentro do seu meio, defender o seu espaço e ensinar para ela. E ela fazer a escolha de colocar de lado, de colocar de forma periférica todos aqueles outros afazeres e priorizar
estar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você veio para este lugar, você fez uma escolha. E quando você fez uma escolha, você se posicionou no mundo espiritual. Você disse: eu estou deixando de lado o meu conforto, eu estou deixando de lado os meus afazeres, estou deixando de lado outros compromissos que eu poderia assumir. Poderia ir para a praia, poderia ir para o campo, poderia ir para o shopping, poderia ir para tanto lugar, ir para uma festa em família. Eu deixei tudo de lado e eu vim estar na presença do Todo-Poderoso. Você fez uma escolha no mundo espiritual, você se posicionou. E quando essa igreja se posiciona no mundo espiritual, em prol da obra de Deus, Deus prioriza você também. Deus prioriza você também. Quando você está diante dele, de ouvidos abertos, de coração aberto, para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus é ministrada aqui através de um ensino. Esse ensino é absorvido por você. Você se torna um referencial da palavra de Deus aonde você está. Você não imagina o tamanho do posicionamento que isso é. E a gente perde essa dimensão. Por isso revitalizar, por isso reavivar. Então, quando falamos de revitalizar, está perdendo vitalidade, como está aqui na definição. Está perdendo vitalidade, está perdendo o brilho, está perdendo o impacto. Quando falamos de reavivar, está perdendo vivacidade, está perdendo força, está perdendo dinamismo. Então essa perda de força, perda de dinamismo, não é porque a escola bíblica dominical em si perdeu alguma coisa, mas é porque você perdeu a compreensão da importância que ela tem. O que estamos fazendo aqui para promover revitalização e reavivamento não é fazer com que a escola bíblica dominical se torne outra coisa que ela não é. É valorizar aquilo que ela sempre foi. É valorizar aquilo que ela sempre foi. Um culto de louvor e adoração racional a Deus, pela sua palavra, para receber a instrução que vem da parte dele. Valorizar e priorizar a palavra de Deus. É isso que estamos fazendo, quando estamos valorizando e priorizando a escola bíblica dominical. Tá certo? E quando assim estamos fazendo, estamos nos fortalecendo. Como eu falei desde o início da minha fala, estamos nos fortalecendo para uma guerra que está acontecendo. E essa guerra que está acontecendo ao nosso redor, uma delas que a gente elenca aqui, é a chamada pós-modernidade. Pós-modernidade, esse nome é falado em alguns contextos, mas nem sempre é compreendido. Pós-modernidade, é claro que eu não vou dar uma definição técnica aqui, vou resumir. Mas vamos pensar um pouco sobre pós-modernidade. Está acontecendo uma guerra ao nosso redor, a gente nem percebe. E quando você fosse a perceber dela, ela já dominou todo o seu contexto. Isso aconteceu em muitas situações. Eu não estou falando isso de forma teórica, isso já aconteceu e tem acontecido. E ainda vai acontecer. De pessoas que não se aperceberam do que estava acontecendo ao seu redor, e quando vieram acordar, já estavam tudo perdido, já estava tudo dominado. Pós-modernidade é nada mais, nada menos do que a mudança da consciência humana. É uma transformação da consciência humana. Pós-modernidade, estamos fazendo referência a uma época que foi chamada de modernidade. Então, no desenvolvimento das ciências, no desenvolvimento da filosofia, nós temos alguns períodos. Veja, eu vou falar aqui de forma resumida, para não ser muito técnico, para não me tornar também muito cansativo. Veja, você tem alguns períodos importantes de transformação da história. Antes da Reforma Protestante, você já tinha o chamado Renascimento. A Reforma Protestante de 1517. Antes disso, 1400 e pouco, você já tinha o chamado Renascimento, onde as pessoas de muita grana, as pessoas que tinham interesse por conhecimento, elas começaram a desprezar o filtro que a Igreja Católica exercia sobre o conhecimento. Tudo que havia de conhecimento, aí eu retorno um pouquinho mais, lá para 400 e pouco, quando o Império Romano caiu. Quando o Império Romano é destruído pelos bárbaros, fica quem? De instituição, a Igreja Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Eles fazem questão de ressaltar essa característica, de que eles são romanos. Então fica lá em Roma, o Império Romano foi destruído pelos bárbaros, fica a Igreja Católica.
a Igreja Católica passa a cristianizar os bárbaros. Num primeiro momento isso foi muito bom. Eles mandaram missionários para todo lado aí e evangelizaram os caras. Foi muito bom no começo. Só que depois, para ter mais aceitação das pessoas, eles começaram a negociar. Agora veja só, uma frase que eu gosto muito: um povo que não tem história está fadado a repetir os mesmos erros. Um povo que não tem história está fadado a repetir os mesmos erros. Por quê? Os mesmos erros cometidos pela Igreja Católica lá atrás estão sendo cometidos por uma igreja apóstata na atualidade. Você é uma igreja em Cristo Jesus. Então você tem um conceito de igreja. Primeiro, igreja espiritual, a Igreja Universal dos Salvos. É a igreja cujo nome dos seus integrantes estão escritos no livro da vida. É a igreja dos salvos. Essa igreja não tem placa, está espalhada entre muitas igrejas. E existe também a igreja local, que estamos aqui a Assembleia de Deus, ou tem uma batista, uma presbiteriana, uma quadrangular, e por aí vai. Essa é a igreja local. E outra é a Igreja Universal dos Salvos. Veja, hoje nós convivemos como igreja num contexto onde muitas igrejas ao nosso redor, que se dizem evangélicas, que se dizem protestantes, reformadas até, muitas igrejas que se colocam como igrejas ortodoxas, na verdade são igrejas apostatadas. A apostasia é o naufrágio da fé. É quando a pessoa ela se volta contra aquilo que ela pregava. Ela rejeita, ela passa a trabalhar de forma contrária. Isso é o que aconteceu lá atrás com a Igreja Católica. Quando, para tentar conquistar mais adeptos, ela começa a abrir concessões. Ela começa a aderir a certos costumes que eram destes povos. Então começa a adotar procissão, que era o costume romano. Eram os romanos que faziam procissão. Procissão, orar com vela, orar pelos mortos, né? Começa a adotar vários desses costumes, essas heresias. Começa a adotar isso para se tornar mais aceitável às pessoas. Isso é exatamente o contrário daquilo que Paulo fala em Romanos. Não vos conformeis com o mundo. Não tomem a forma do mundo. Não sejam influenciados pelo mundo. Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então nós não temos que nos transformar ao sabor do mundo, para agradar o mundo. Nós temos que ser reino de Deus no meio do mundo. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que ser sal no meio de um mundo que jaz no maligno, um mundo contaminado. Nós temos que ser representantes do reino de Deus. Mesmo que isso custe caro, porque tem custado caro para muitas igrejas. Isso aqui podia estar lotado, se nós fizéssemos algo que fosse para o agrado das pessoas. Só que isso custaria nós abrirmos mão da verdade em Cristo Jesus. Então é melhor nós pregarmos a verdade em Cristo, de acordo com a palavra, mas não abrirmos mão daquilo que nós representamos, que é a verdade em Cristo Jesus. Mesmo que isto custe caro, mesmo que isto custe até a nossa vida, como muitas igrejas têm pagado caro. É o tema dessa lição, janela 10 por 40. Janela 10 por 40. Muitas igrejas estão pagando um preço altíssimo para pregar o Evangelho, mas eles não abrem mão de pregar a verdade em Cristo Jesus. Mesmo tendo que entregar as suas vidas, eles não abrem mão de falar a verdade em Cristo Jesus. Então nós temos a Igreja Católica que começa a se adaptar. E nessa que ela começa a se adaptar ao mundo, ela começa a dominar. E ela estende a sua dominância sobre vastas regiões. A Europa inteira praticamente estava subordinada. Tudo que era conhecimento que circulava ali passava pelo filho da igreja. E aí, próximo da reforma, algumas pessoas já quiseram sair fora dessa influência da igreja. Isso é chamado renascimento. Eles queriam obter um conhecimento que era anterior à igreja católica, dos próprios filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros referenciais da época, Anaximandro, Anaximênides e por aí vai. Então isso é chamado renascimento, ou seja, quer renascer aquilo que era conhecimento clássico. O renascimento já começa com um movimento antagônico à igreja. Do renascimento vem o humanismo. O que é o humanismo? É o homem no centro.
de todas as coisas. É o antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. Ou seja, a única coisa que interessa é o que interessa ao homem, é o que agrada ao homem, é o que está de acordo com os seus interesses. Então, partindo desse pressuposto humanista, muito da Sagrada Escritura não é do interesse do homem, porque diz que o homem é pecador, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e diz também que o salário do pecado é a morte, e diz também que existe o inferno, que Jesus Cristo falou muito acerca dele, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. E isso não é uma informação muito interessante para as pessoas. Então o humanismo rejeita tudo isso. O humanismo foca somente naquilo que for para a vanglória do próprio homem, tá certo? Para massagear o ego, para agradar aos interesses do próprio ser humano. Então você tem alguns movimentos que vão surgindo. Renascimento, humanismo, do humanismo vem iluminismo, e aí com o iluminismo, o que você tem? O homem agora, além dele querer sair fora daquilo que é referencial da Igreja Católica, e junto com a Igreja Católica acaba desprezando também a Bíblia. Depois, ele quer somente aquilo que é do seu interesse. E agora ele diz, pronto, com o iluminismo, nós somos a luz para toda a humanidade. É isso que os iluministas estão dizendo. É isso que os iluministas estão apregoando, quando eles professam a sua corrente filosófica. Então, os filósofos que surgiram na época do iluminismo, e o iluminismo ele surge, vem a reforma protestante para se separar do jugo da Igreja Católica, voltar à Escritura, sola Escritura, sola fide, sola graça, sola Deo glória, solos Cristo, tá? Então são os ideais da reforma, voltar à Sagrada Escritura. Então você tem só os ideais da reforma. Junto com a reforma surge o iluminismo. A reforma está querendo retornar à Escritura, o iluminismo está querendo tornar os próprios filósofos os luminares para o mundo, querendo tornar os próprios filósofos a luz para a humanidade, e não a Sagrada Escritura, da onde vai vir, por exemplo, o racionalismo. Então tudo que é entendido tem que ser entendido à luz da razão humana. Se não puder ser entendido pela razão humana, não é verdade, é mito, é lenda. É nisso que vai dar, a partir dessas correntes iluministas, que vão dominar as universidades essas que surgiram no contexto da Igreja Católica. Foi no contexto da Igreja Católica que surgiram as primeiras escolas, depois as escolas cresceram, se tornaram as universidades, e as universidades se emanciparam, mas surgiu dentro do contexto da igreja. Aí depois, os iluministas começam a dominar esse contexto, e impor o chamado racionalismo. Racionalismo, empirismo. O que é o empirismo? Só é verdade aquilo que pode ser provado por meios científicos, por meios materiais, por meios racionais. Aí eu pergunto para você, como é que você prova um milagre? Como é que você prova o sobrenatural? Você não prova. Por quê? Porque os meios científicos não são suficientes, não são da alçada dos meios científicos, racionalistas, iluministas, empiristas. Eles não têm competência para analisar o sobrenatural. Por quê? Porque a alçada de autoridade deles, a alçada de atuação deles é o material. Aí você tem, por exemplo, o materialismo, do materialismo vai vir o comunismo de Karl Marx, que está aí na atualidade hoje, tá certo? Materialismo, somente aquilo que é matéria importa, somente aquilo que é matéria interessa. Materialismo que está dentro dessa corrente também, racionalismo, empirismo, somente aquilo que pode ser provado, somente aquilo que está de acordo com a razão humana. E aí nós partimos para a Sagrada Escritura. O que a Sagrada Escritura fala? Sobre um Deus sobrenatural. A Bíblia Sagrada, quando inicia seu texto, ela não se preocupa em provar que Deus existe. Ela já parte do pressuposto de que Deus existe. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque Deus existe. Se Deus não existisse, nada existiria. Por quê? Porque Deus é o único ser necessário
todos os seres são contingentes. Todos os seres precisam de um ser para que pudesse dar existência a eles. Deus é o único que autoexiste. Deus é o único que é eterno, que existe desde sempre. Sempre existiu, sempre existirá e nunca terá fim. Deus é um motor não movido. É aquele que movimenta todas as coisas, mas Ele mesmo não precisa de nenhum que o mova. Ele é o princípio criador de todas as coisas. Então nós temos a situação na qual há um conflito. Há um conflito. E esse conflito vai se estendendo de geração em geração. Então quando você chega na época do iluminismo, que domina as universidades, e a reforma protestante, por outro lado, querendo retornar à Sagrada Escritura, isso vai gerar um embate. Vai gerar um grande conflito, um grande embate. Quando o ambiente reformado começar a constituir suas universidades, muitos vão querer que a Sagrada Escritura seja a base para essas universidades, para o conhecimento. Só que muitos mestres advindos do iluminismo vão impor esse racionalismo, esse empirismo dentro das universidades. É onde vai surgir uma chamada teologia liberal. O que é a teologia liberal? A teologia liberal é uma teologia que cedeu espaço para o iluminismo, para o racionalismo, para o empirismo. O que ela faz? Ela promove a chamada desmitologização da Sagrada Escritura. Essa desmitologização é dizer, olha, a partir de pressupostos racionalistas, empiristas, iluministas, vamos analisar a Sagrada Escritura, se colocando como juiz sobre ela. Em vez da Bíblia me julgar, eu é que vou julgar a Bíblia. E vou dizer o que é revelado e o que não é revelado. O que é Sagrada Escritura original, o que foi colocado depois. O que é de texto bíblico e o que é acréscimo posterior. Aí eles vão entrar com um conceito chamado cânon dentro do cânon. Aquilo que é sobrenatural é mito. Aquilo que é sobrenatural é lenda. É invenção das pessoas da antiguidade que não tinham ciência. E aí vão começar a trabalhar dentro desse conceito. Aí vai surgir uma teologia liberal. Essa teologia liberal, ela alegoriza tudo que é sobrenatural. Você tem hoje um grande nome que infelizmente se tornou um grande referencial disso. Todos conhecem, eu pelo menos acredito que muitos devem conhecer, um grande pregador, felizmente já não dá mais para chamá-lo assim, né? Ricardo Gondim. Eu já ouvi muitas pregações de Ricardo Gondim, mas hoje ele está alinhado dentro dessa teologia liberal que afirma, tá certo, que muitos desses sobrenaturais, desses milagres, na verdade eram um ponto de vista dessa sociedade antiga, tentando explicar algo que eles não tinham elementos científicos suficientes para explicar. Então eles vão lá e criam essas narrativas fictícias, essas narrativas mitológicas, para tentar falar acerca disso, daquilo que eles não entendiam. Então, quando Jesus pega lá o barro e esfrega no olho do cego, não é que ele está realizando um milagre, é que ele está curando a catarata. Quando Jesus ele vai lá e realiza um determinado milagre, aquilo na verdade não é bem um milagre, que a igreja diz que é um milagre para tornar Jesus um herói. Então essa é uma teologia liberal. E qual foi o resultado dessa teologia liberal? O resultado é as igrejas históricas da Europa, que foram celeiro de missão para o mundo, hoje estão em decadência, hoje estão fracassadas, hoje estão falidas. E as igrejas de países de terceiro mundo têm que mandar missionário para a Alemanha, que é o berço da reforma, tem que mandar missionário para a Inglaterra, tem que mandar missionário para a Espanha, tem que mandar missionário para esses países aonde a reforma teve início. Por quê? Porque lá a igreja morreu. A igreja morreu, certo? Igreja, estou falando de igreja instituição. Por quê? A Igreja Universal dos Salvos nunca morre. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo nesses países que adotaram essa teologia liberal, surgiram movimentos de pessoas que não aceitaram e que permaneceram fiéis à Sagrada Escritura. Surgiram lá os pietistas, que mandaram missionários para os Estados Unidos,
que criaram as grandes igrejas dos Estados Unidos, depois mandaram missionários para cá também. Surgiram os puritanos, surgiram os moravianos, que foram os grandes movimentos missionários, os grandes grupos envolvidos com missões num primeiro momento. Então você tem esses movimentos que estão circundando a igreja. É como aquilo que Cristo diz: o diabo está ao derredor. Buscando quem possa tragar. Ele não dorme, ele não perde tempo. E quando ele consegue alcançar os corações, o que ele faz? Ele faz com que aquela fé viva, aquela fé pura, aquela fé que crê que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus revelada, é teopneus, é a boca de Deus falando conosco. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, o Espírito Santo de Deus nos ilumina. Deus está falando conosco através da sua palavra. Cristo diz que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Paulo diz que aquele que crê, ele crê por causa da palavra de Deus. Então, aqueles que têm uma fé viva, uma fé pura, verdadeira, ele vai circundando com ventos de doutrinas, vai circundando com falsas teologias, vai circundando com conhecimentos nocivos. E é exatamente contra isso que a escola dominical se posiciona, que a escola dominical se levanta. Então, quando nós nos levantamos aqui para valorizar a palavra de Deus e para aprender a Sagrada Escritura, nós estamos nos posicionando no mundo espiritual, e nós estamos combatendo toda essa estratégia satânica que foi alimentada desde séculos atrás e que até hoje continua rondando em torno de nós. Então você tem, com esse desenvolvimento histórico, chegando até o iluminismo, você tem a chamada época do modernismo, aonde as ciências buscavam pela verdade, buscavam por conhecer a verdade através das suas investigações. A psicologia, a filosofia, a física, a química, os grandes inventos, o grande conhecimento que surgiu, o desenvolvimento da tecnologia, tudo isso era a busca pela verdade da época moderna. Aí, com o passar do tempo, vieram as duas grandes guerras mundiais e vieram outros movimentos filosóficos, como por exemplo o existencialismo, que começa a pregoar que o ser humano não tem propósito na vida, que o ser humano é simplesmente um número, que o ser humano é simplesmente algo aleatório que surgiu na existência. Vem Charles Darwin, fala sobre a evolução das espécies, diz que nós surgimos de seres unicelulares, que surgiram devido a um acidente. O Big Bang aconteceu, a explosão. Da explosão, uma massa incandescente foi resfriando e virou a Terra. Na Terra, aleatoriamente, surgiu uma ameba, uma célula. E a célula, de forma não orientada, foi se desenvolvendo até virar um ser complexo. Esse ser saiu das águas e ele foi, ao longo dos séculos, se transformando em todos os seres, né? Foi se transformando da borboleta, o leão, a barata, todos vieram do mesmo ser e foram se transformando aleatoriamente. Isso é a evolução das espécies e a seleção natural. Veja, e aí por isso que tem aquele livro do Norman Geisler, Falta-me fé para ser ateu. Tem que ter muita fé para acreditar numa bobagem dessas. Só que isso que eu falei para vocês, que é tão absurdo para nós, é pregado nas escolas. É pregado nas escolas para eles. É pregado como dogma. É pregado como doutrina. Se alguém abrir a boca e disser, eu não creio nessa baboseira, eu não creio nessa besteira. Se os símios evoluíram e se tornaram homens, por que outros símios não continuaram evoluindo e se tornaram outros homens? Por que existem símios até hoje? Existem outros seres até hoje que não continuaram o processo evolutivo. Onde está o elo de ligação entre o humano e aquele antigo ser, aquele neandertal, conforme eles colocam? Não há provas, há simplesmente teorias. Só que as teorias são colocadas como doutrina. E essa doutrina é incutida na mente das crianças. E quando é se incutida na mente das crianças, gera um conflito entre aquilo que ele aprende na escola e aquilo que ele ouve na igreja. E esse conflito leva a pessoa à dúvida. E essa dúvida cria o que hoje existe de maior número, que é o chamado ceticismo. O que é o ceticismo? O ceticismo é aquela pessoa que ela não descrê de Deus,
Ela não é um ateu. Ela não diz assim, Deus não existe, e se torna um materialista completo. Não, ela permite uma dúvida sobre Deus. Ela fala assim, talvez exista. Mas eu não sei se existe. Eu não tenho certeza. Porque ela está em conflito entre aquilo que ela ouve da escola e aquilo que é apregoado na Sagrada Escritura. Então o que acontece? Este conflito cria a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é a época em que você não precisa mais bater no martelo sobre uma verdade fixa. A pós-modernidade é uma filosofia líquida, é uma filosofia relativística, a relatividade, ou seja, isso é verdade para mim, mas não necessariamente é verdade para você. Então, algo que pode ser verdade para mim, pode ser verdade, só que é verdade para mim. Só que essa verdade que é para mim, talvez não seja verdade para você. Só que eu não preciso mais buscar entre eu e você quem está com a verdade. Simplesmente eu fico com a minha verdade e você fica com a sua. E nós convivemos desse jeito aí. Que vai nesse arranjo aí. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua moral. Então você tem uma moral relativa, cada um tem o seu próprio conceito moral. Por isso que hoje se tornou inaceitável você criticar um comportamento. Você dizer, esse comportamento está errado. Alguém diz, baseado em quê? Você diz, na Sagrada Escritura. Aí a pessoa diz para você, mas quem disse que a Sagrada Escritura é verdade para mim? Ela é verdade para você, mas não para mim. Relatividade, relativismo, pós-modernidade. Essa é a pós-modernidade. E o que acontece? As pessoas estão sendo inundadas disso. Aí você entra com a chamada linguagem politicamente correta. O que é linguagem politicamente correta? É um cabresto. É um cabresto que você põe na pessoa para que ela não possa se expressar, para que ela não possa falar a verdade em Cristo Jesus, ela não possa falar a verdade da Sagrada Escritura, mas ela seja obrigada, até pelo Estado, a refrear aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita. Um filósofo, um pensador, não sei se foi Chesterton, ele disse, chegará o dia em que você vai ter que provar que a grama é verde. Você diz assim, a grama é verde. A outra pessoa diz, não, para mim ela é rosa. Aí você diz, não, mas existe diferença de rosa e verde. E você, olhando, você diz, ela é verde. Aí a outra pessoa diz, não, mas para mim ela é rosa e ela é rosa e acabou. Aí chefe diz, pronto, você vai ter que provar que a grama é verde. Só que o que acontece? Até as coisas mais básicas. O que acontece? Quando você não faz nada, isso toma tudo ao seu redor. Quando você não se posiciona, isso vai tomando espaço, isso vai tomando campo. E principalmente através daquilo que nós chamamos hoje de marxismo cultural. Marxismo cultural, o que é marxismo cultural? Veja, aquilo que eu falei para vocês, iluminismo, materialismo. Materialismo, Karl Marx adota para si o materialismo. Ele diz, não existe Deus. Tudo que existe é a Igreja Católica dominando as pessoas pela religião e os empresários dominando pelo dinheiro. E aí ele vai explica tudo chamado materialismo histórico. E propõe o quê? A revolução. A revolução de Karl Marx era financeira, econômica. Ele dizia, se a gente tomar os meios de produção, a gente domina a economia. Se a gente dominar a economia, a gente vai causar a revolução. A revolução de Karl Marx não funcionou, tanto que tiveram que inventar outra. A revolução de Lenin, que era através das armas. Ele vai lá com a sua gangue e toma a União Soviética, e toma a Rússia antiga, né? Derruba lá o czar havia caído, ele vai lá e toma o poder pelas armas. Então a revolução pelas armas. Só que ele pensava que a revolução pelas armas ia tomar o mundo inteiro. Parou na China. A China fez a revolução pelas armas, o Camboja, só que parou por ali. Os outros países não queriam saber disso, porque isso é
totalmente destrutivo. Não existe um país comunista que não vire uma ditadura e que não vire algo totalmente sanguinário e uma barbárie. Então não deu certo também. Aí propuseram outra revolução comunista também. Qual foi? A de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci disse: não é pela economia e não é pelas armas, é pela cultura. Através da cultura, se você dominar todos os meios culturais e todas essas pessoas que estão nos meios culturais entenderem o comunismo, adotarem o comunismo e propagarem ele no seu modo de vida, você vai causar a revolução de dentro para fora. Então foi isso que ele fez. Ele promoveu que, em vez dos comunistas estarem preocupados com fábricas ou com armas, se preocupassem com cultura. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no nosso país. Enquanto os soldados estavam combatendo guerras lá no interior do Brasil, combatendo grupos que se declaravam comunistas, os comunistas de verdade estavam nas universidades, dominaram todos os meios. Tanto que eu, durante a minha adolescência, passei a me interessar por comunismo e a entender que ele era interessante, quando uma professora de geografia me introduziu a ele. Aí é uma professora de geografia, é um professor de história, um professor de sociologia, todos esses meios aí. Eles criam um contexto em que adotar esse ponto de vista é a única opção. Porque se você diz: não, eu não creio nisso, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio em Deus, eu creio que Deus criou todas as coisas, e eu creio nesta cultura chamada judaico-cristã. O que é a cultura judaico-cristã? Antigo e Novo Testamento, que trouxeram para nós toda a base da sociedade. Se você declarar isso numa universidade, você será isolado. As pessoas vão isolar você, vão tratar você como um animal, vão tratar você como um ser abjeto, um ser retardado, estúpido. Por quê? Por causa da mentalidade delas que foi aparelhada, por esse chamado marxismo cultural, ok? Então, quando eu falo para vocês sobre posicionamento, eu estou falando sobre você se posicionar no mundo espiritual, mas também no mundo intelectual e também no mundo físico. Por isso que eu valorizei tanto aquilo que as crianças fizeram aqui. Por quê? A palavra de Deus está sendo um valor desde a tenra idade, desde o início, desde o começo. E se ela cultivar isso ao longo da vida, e se ela for bem instruída na escola bíblica dominical, você poderá fortalecer uma pessoa para que ela tenha coragem de ter posicionamento, mesmo no meio de Babilônia. Pense na situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego não eram maioria, eles não estavam no lugar deles, estavam em terra estrangeira, tá certo? Eles se posicionaram em antagonismo a tudo aquilo que estava em redor deles. Para você ser crente hoje, de verdade, e você galgar os degraus até as mais altas posições, você tem que entender o que é ser Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio de Babilônia, e estar pronto para, se necessário for, ser lançado na fornalha, ser lançado na perseguição, ser lançado muitas das vezes nas ofensas, ser lançado na fornalha da humilhação, que essas pessoas são expostas em público, mas não arredar o pé da palavra de Deus. Porque quando você assim fizer, o quarto homem da fornalha vai estar contigo. Em qualquer perseguição que você passar, você não passa sozinho. Deus está contigo. Toda vez que você confessa o nome do Senhor no mundo, Ele confessa seu nome lá na glória, à destra de Deus. Este é meu filho amado, essa é minha filha amada, que me confessa mesmo no meio de um mundo que jaz no maligno. Num mundo dominado pela pós-modernidade, pelo relativismo, você diz: não, a minha fé não é relativa. Eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Não existe caminhos, existe um caminho, e o caminho é Cristo. Para você fazer uma afirmação dessa, você paga muito caro. E é aí onde eu vou falar para vocês resumidamente, associando, relacionando isso que eu me posicionei aqui em relação a vocês, sobre o avivamento, o reavivamento da escola bíblica dominical, através do entendimento de qual é o seu valor,
sobre essa lição. A lição da janela 10 por 40, falando resumidamente aqui, que o tempo já se foi, ela fala sobre o maior desafio para a igreja na atualidade. O que é janela 10 por 40? É uma região geográfica. Então você tem, em determinado local do mapa, você tem essas coordenadas aqui. Não sei se tem alguns mapas ali para colocar ali. Você tem essas coordenadas aqui. Você tem os paralelos e o meridiano. Então, quando você vai nessas coordenadas 10 por 40, você cria aqui esse espaço, esse retângulo. E esse retângulo, dessa imagem aqui, ilustrada pela capa aqui da nossa lição de hoje, ela mostra para nós alguns países que estão inseridos nela. Norte da África, Oriente Médio inteiro e Extremo Oriente. Onde você tem a maior parte da população que rejeita, que não aceita, que resiste ao Evangelho. Só que isso não foi assim sempre. Só que isso não foi assim a vida toda. Veja, dentro desse contexto aqui, está Jerusalém, está Antioquia, onde nasceu as grandes missões. Está o Egito, por exemplo, onde tinha Alexandria, onde surgiu a chamada Didascália, que foi a primeira universidade cristã, onde os cristãos propagaram conhecimento de alto nível, analisando a cultura grega da época e se posicionando diante deles, construindo a chamada cosmovisão cristã, uma resposta cristã a todas as questões da vida. Então surgiu nesse contexto aqui. Então esse contexto aqui era cristão. Só que aí surgiu a Revolução Islâmica, aí por volta do ano 600 da era cristã, surgiu a Revolução Islâmica com o chamado Mohammed, que diz que ouviu um anjo, um anjo Gabriel, numa caverna. Só que tem outros camaradas que andaram ouvindo o anjo também. Por exemplo, Joseph Smith ouviu um anjo chamado Moroni, que falou para ele de umas placas douradas, escritas num hieróglifo egípcio. E aí, sem brincadeira, a estratégia que ele tinha para interpretar aquelas placas era pôr um chapéu na cabeça, e colocar um chapéu na cabeça. Aí isso dava a ele um poder interpretativo. Aí interpretou aquelas placas e criou o chamado Livro de Mórmon, que na capa já tem a primeira deixa para a gente destruir com ele, que é outro evangelho de Jesus Cristo. Aí você cita Paulo que diz: se ainda que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, rejeite, porque é anátema. Então, ele também ouviu o anjo, como Mohammed ouviu lá o anjo Gabriel. O anjo Gabriel recitou para ele o Alcorão. Como ele não sabia o Alcorão foi escrito, e a partir dali começou a chamada Jihad, a Guerra Santa. Então, aqueles que não aceitam o islamismo, que resistem, ele mata impiedosamente qualquer pessoa de qualquer contexto. Se uma pessoa seguir o Alcorão dentro daquilo que ele está escrito, ele se torna um extremista, desse que a gente está vendo por aí, cometendo atrocidades. Por quê? Porque esta é a orientação. Se você não se tornar, se você não se submeter, você é morto. Se você, por exemplo, aquele que eles chamam povos do livro, que são os judeus e os cristãos, eles são tolerados, desde que eles não evangelizem, desde que eles fiquem na deles, entre eles, somente da família deles. Eles têm que servir ao Deus deles escondido, dentro da sua casa. Se ele evangelizar um muçulmano, é morto. A coisa de tal maneira que durante muito tempo foi terminantemente proibido um cristão colocar os pés em Meca. A coisa parece que está mudando um pouco, mas eles têm esse rigor, a chamada Sharia. A Sharia é o código de leis inspirado no Alcorão, que é o que rege a sociedade. Então, esse contexto da janela 10 por 40, a maior parte dele é islâmico.
Se nós tratássemos essas questões com reciprocidade, não deveria ter uma mesquita aqui, enquanto não tivesse igrejas lá. Por quê? Se você abre uma igreja lá, não dura. Ela é apedrejada, ela é queimada, ela é destruída. Claro que isso não é em todos os países. Alguns países têm uma certa tolerância, mas exercem muito controle sobre essa questão. Mas tem países que são de uma intolerância atroz. Então, a Portas Abertas tem lá o ranking. E outro contexto que você tem na janela 1040, você tem islamismo, e eu dou um doce para quem adivinhar qual é o outro grupo que rejeita totalmente o cristianismo. Comunismo. Dentro da janela 1040 você tem, por exemplo, Coreia do Norte. A capital da Coreia do Norte, que é Pyongyang, ela já foi chamada de a Jerusalém do Extremo Oriente. A Jerusalém do Extremo Oriente, porque era um lugar cheio de igrejas e cheio de cristãos, até que veio o comunismo. Até que alguém acreditou na lorota que eles sempre cantam por aí. Não, nós não vamos perseguir a igreja, não, nós não vamos, nós cremos, nós aceitamos, nós respeitamos, até entra. O comunista, ele não tem nenhum problema, ele vem aqui, ele participa, recebe uma oração, ele vai no terreiro, recebe lá um negócio lá, um patuá, um descarrego, sei lá o que faz lá, ele vai lá numa maçonaria e beija lá o pé do Bafomé, ele vai para qualquer lugar, meu irmão, ele faz qualquer negócio. Por quê? Porque todos esses deuses para ele são nada, ele é materialista, ele não crê em nenhum deles, então ele topa qualquer negócio, até você deixar ele chegar no poder. Aí quando ele chega no poder, aí você descobre quem é um comunista. Aí você vai ver. Pergunte para aqueles que estão na Coreia do Norte o que é um comunista. Pergunte para aqueles que estão na China o que é um comunista. As igrejas que são controladas pelo Estado, que se você não pregar aquilo que eles permitem, eles fecham e levam todo mundo preso. Pergunte sobre a dificuldade para você ter uma Bíblia num lugar desses. Então a janela 10:40 está tratando disso. Por isso que falou sobre Efésios 6, a leitura bíblica. Efésios 6 é o quê? Tomai toda a armadura de Deus. Por quê? Porque essa guerra é espiritual. Nós não estamos em guerra contra os comunistas, nós não estamos em guerra contra os muçulmanos, nós estamos em guerra contra os principados e potestades dos lugares celestiais que atuam através desses grupos. Mas nós temos toda a armadura de Deus para o combate, o capacete, está certo, da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Nós temos toda a armadura para nos posicionarmos e nós contribuirmos das maneiras como está dentro da nossa possibilidade. Então, missões é os joelhos de quem ora, as mãos de quem contribui e os pés de quem vai, calçados os pés do Evangelho da Paz. Então nós temos aí essa situação imprescindível que é entendermos qual é a nossa posição, porque se nós não praticarmos aquilo que estamos praticando aqui na EBD, nosso contexto será invadido da mesma forma como esse aqui foi. Esse contexto aqui da janela 10:40 era cristão, era lotado de igrejas, mas trabalhos como esse aqui foram perdendo valor. E quando você começa a perder o entendimento do que é este valor aqui, do que é esse trabalho aqui, isso aqui pode vir a acontecer também no nosso contexto. Então tenhamos sempre essa consciência avivada, tenhamos sempre essa consciência renovada de qual é a importância daquilo que nós fazemos em Cristo, qual a importância daquilo que nós fazemos em Deus. E para fechar a lição de número 10 aqui, ele fala sobre estratégias. Por exemplo, você chegar num país da janela 10:40, islâmico, que adota a Sharia como forma de lei, ou um país comunista, né, que segue os princípios aí do comunismo, e você se apresentar como pastor ou como missionário, você será barrado, você não vai entrar, você não será admitido. Então qual é a estratégia que eles dão aqui? Um evangelho que olhe também para a questão social.
Então como é que eles têm adentrado nesses países? Como médico, como bombeiro, como dentista. Inclusive, um tempo atrás, uma grande porta que se abriu, não sei como é que está hoje, treinador de futebol. Olha que estratégia. Qual é a proposta? Vamos abrir uma escola de futebol. Através da escola de futebol, ele vai cativando as pessoas. No que ele vai cativando as pessoas, ele vai percebendo aonde tem abertura para pregar o Evangelho. No que ele vai pregando o Evangelho, aí ele vai abrindo portas. E muitas das vezes nascem igrejas desse trabalho, igrejas que nunca vão ter uma placa, como a gente tem aqui. Você já pensou qual é o preço? Você sentar nesses bancos aqui com esse ventilador ligado, com essa água disponível, com esse banheiro, sem medo de que entre a polícia por aí, feche o lugar, bata em todo mundo, ou mate, ou leve preso, para trabalhar forçado em algum lugar? Os irmãos da Coreia do Norte não têm o privilégio de ter isso aqui. Quem pode glorificar a Deus pelo privilégio que nós temos aqui no Brasil? Pelo privilégio que Deus tem nos dado. Só que esse privilégio, Deus espera alguma coisa de mim e de você. Que nós que temos esse privilégio, olhemos para os irmãos que não têm. Olhemos para os irmãos que não têm. E vamos fortalecer os missionários que estão lá, para que eles continuem pregando o Evangelho. Inclusive, vou encerrar com isso aqui. Fazendo um curso de grego lá na Batista, na Faculdade Batista, foi lá um missionário. Aí o missionário estava explicando que as pessoas têm orado errado. As pessoas têm orado, Deus, para a perseguição, interrompe a perseguição. Ele falou, não é que a pessoa não deva orar por isso. É correto orar. Só que se você está pedindo para Deus interromper a perseguição e parar a perseguição, você está orando em contradição com a Bíblia. Por quê? Porque no mundo tereis o quê? Aflições, e cada vez mais. Por quê? Estamos no princípio de dores. As aflições não vão diminuir, a perseguição não vai diminuir, ela vai aumentar. E ela está chegando ao nosso meio, ao nosso redor. A igreja cada vez mais tem perdido espaço hoje. Tem perdido espaço. Então o missionário disse, não ore por isso. Ore biblicamente. Ore para que o Senhor nos dê autoridade. Ore para que o Senhor nos dê poder. Ore para que o Senhor nos dê ousadia. Como os apóstolos tiveram ousadia. Quando foram capturados pelo Sinédrio, açoitados pelo Sinédrio, soltaram ele e disseram, não fale mais sobre Jesus. Eles chegaram na igreja, reuniram a igreja, levantaram um clamor em adoração a Deus. E qual é a tua adoração? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ser perseguido por amor ao teu santo nome, por pregar a palavra de Deus integral, por anunciar Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Nossa oração tem que ser, nesses últimos dias de perseguição, Senhor, nos dá mais coragem para pregar o teu santo nome em quaisquer circunstâncias, e para que permanecemos como tua igreja, valorizando aquilo que o Senhor nos deu, para que possamos prosseguir até o fim. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Provérbios 6, versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho. Que eu venha ler mais a tua palavra, Senhor. 1 Reis 3, versículo 14. E se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Salmo 119, versículo 103. Ó, qual doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel, a minha boca. Mateus 22, versículo 37. E Jesus disse, ora ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento.